Fazer adaptações de jogos para o cinema pode ser um grande desafio, ainda mais quando nós temos uma história que é muito galhofa para adaptar. Esse é o caso de Mortal Kombat de 1995, filme dirigido pelo Paul W.S. Anderson, que mais tarde iria dirigir outra adaptação, Resident Evil. Mas o que pode ser galhofa também pode ser divertido, certo? É isso que nós iremos descobrir hoje nesse vídeo mais que especial sobre este longa, então se ajeitem aí que lá vem pedrada. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo maravilhoso. Agora sim, simbora falar sobre Mortal Kombat. O filme começa nos apresentando o nosso protagonista, o escolhido Liu Kang, que após ter um pesadelo do seu irmão Chen sendo morto pelas mãos do terrível feiticeiro Shang Tsung, decide voltar para a China. O Liu Kang é aquele herói que não quer ser o escolhido, ele renega o seu destino e não acredita de fato no Mortal Kombat. Mas quando o Conselho de Monges e também o Lord Raiden, que é o deus do raio e protetor da terra, se unem, o Liu Kang decide participar do torneio, mais por conta da vingança em si do que de fato por acreditar que ele poderá salvar a Terra. Vamos conhecer outros dois personagens mega importantes para a trama, a Sonya, que é uma agente especial que está em busca de Kano, um bandidão e assassino do subterrâneo, ele que está mancomunado com o Shang Tsung para conseguir atrair a mulher para o torneio. Temos também Johnny Cage, um ator de filmes de ação que vem sendo criticado pela mídia por ser uma farsa. Mas a realidade é que Johnny de fato é bom em artes marciais, então o mestre dele diz que para se provar ele deve ir lutar nesse torneio chamado Mortal Kombat. Porém, mais tarde nós vamos descobrir que na verdade o mestre dele era o Shang Tsung disfarçado, porque esse feiticeiro tem esse poder de se transformar em outras pessoas. E essa vai ser uma das poucas vezes que nós vamos ver este vilão utilizando este poder dele. Na verdade, eu acho que ele utiliza essa e mais uma vez, mas tá bom, né? Todos eles então embarcam no navio que os levará até o torneio, o Johnny e o Liu por conta própria e a Sonya seguindo o vilão Kano. Inclusive, a mulher vai deixar para trás o seu parceiro Jax, que não volta a aparecer aqui durante este filme. O que é uma pena, porque nos jogos eu me amarrava em jogar com o Jax, mas eu entendo a escolha porque este filme ele vai adaptar mais a história do primeiro jogo e por isso nós vamos ter poucos personagens. Eles se encontram com o Shang Tsung, que mostra os ninjas Scorpion e Sub-Zero, inimigos mortais, mas que agora estão sob comando do feiticeiro e vão atacar os nossos heróis. Porém, Lord Raiden chega para dar uma segurada ali na onda do Shang Tsung, mostrando seus poderes de maneira bem constrangedora. E aqui eu tenho que fazer uma rápida pausa para comentar algumas coisas, porque este filme ele tenta se levar a sério até demais. Ele parece não querer abraçar a galhofa que é de fato a história de Mortal Kombat. E eu digo isso sendo um tremendo fã de Mortal Kombat, inclusive da história de Mortal Kombat. Só que eu sei que é galhofa. E eu tô pensando em trazer um vídeo de Mortal Kombat para a área de membros, né? Falando sobre a sua jogabilidade, mas também falando um pouco sobre a história deles, que é de fato muito galhofa, mas é muito legal. Comentem aí embaixo se vocês querem este vídeo para a área de membros, lembrando que com R$5 vocês garantem ali o nível Tarantino, que é onde vocês vão ter acesso a esses vídeos exclusivos. Comentem aí para eu saber, né, para ter essa noção, mas vamos voltar agora para o vídeo. O próprio Raiden vai explicar que existe um imperador, o nome dele é Shao Kahn, líder de Outworld, que gosta de invadir mundos, ele que fez isso inclusive com Elseworld. Porém, existe uma regra para que este imperador consiga invadir outros mundos. Os escolhidos dele devem vencer 10 torneios consecutivos do Mortal Kombat contra este mundo que ele quer invadir. E foi isso que ele fez com Elseworld. Ele ganhou 10 torneios consecutivos e conseguiu invadir este mundo. E agora a Terra está completamente ameaçada porque o Shang Tsung, que é um dos generais do Shao Kahn, juntamente ali com os seus patifes de Outworld e outros mundos, ganharam 9 torneios seguidos. E assim, essa história ela é muito galhofa,
galhofa, como eu já pontuei, ela não se deve levar tão a sério assim, porém o filme ele faz questão de levar ela a sério até demais. Porém ele não consegue fazer um filme sério, então ele vai acabar fazendo um filme galhofa, mas não uma galhofa proposital, o que em muitos casos vai ficar apenas constrangedor mesmo. Por exemplo, aqui nós temos esse ator que faz o Raiden, né? O nome dele é Christopher Lambert, ele é conhecido por fazer Highlander, que é um filme que eu nunca vi, mas dizem aí as más línguas que ele nunca foi um ator muito bom, né? E assim, dá pra perceber bem isso aqui no papel de Raiden, porque ele tenta dar a vida ali pra esse personagem, né? Mas não encaixa em nenhum momento. Ele tenta falar com uma voz mais misteriosa, com um ar mais enigmático, tipo o Mestre dos Magos ali, só que é uma das coisas mais vergonhosas do filme. Porém, uma coisa que esse filme vai conseguir fazer muito bem é a sua parte do humor. Por mais que ele se pareça levar a sério em muitos momentos, ainda assim ele tem ali um alívio cômico bem pontual no personagem do Johnny Cage. Ele tem algumas cenas em que ele é completamente idiota, completamente babaca ou completamente burro, sabe? E eu acho que funciona muito bem com esse personagem. Eu acho que ele é feito para ser esse personagem mais alívio cômico e aqui ele funciona muito bem. Bom, eles finalmente chegam até o torneio e nós temos uma apresentação do Sub-Zero ali lutando contra um maluco que ficou ali lutando sozinho por um momento. Quando ele vai dar uma voadora ali no nosso ninjão, ele é completamente congelado e consequentemente vai de arrasta pra cima. Nesse momento então o Shang Tsung solta a famosa frase, Flawless victory. que é o que se diz nos jogos quando você vence sem perder nenhum pouco de sangue. É uma vitória perfeita. Flawless victory. Após o jantar, nossos três heróis se escamoteiam para dentro de um local no qual o feiticeiro conversa com Kano e também com o mais temível dos seus guerreiros, Goro. E aqui o Goro, ele é feito com animatrônicos, né? O que eu acho que encaixa bem ali para esse personagem. Lógico que se a gente olhar para isso hoje, a gente acha meio esquisito, meio estranho, porém na época eu imagino que deve ter sido bem bom. Eu não acho que é um efeito que tenha envelhecido tão bem, mas eu acho que encaixa bem aqui no filme, porque a gente vai ver ali no segundo filme que tem coisas muito piores. Os nossos guerreiros são percebidos e o Shang Tsung manda os seus patifes atrás deles. Eles tentam fugir ali com a ajuda da Kitana, que é a filha adotiva do Shao Kahn ali, que vinha dando umas olhadas para o nosso protagonista Liu Kang ali, dando umas olhadelas ali para ele, né? Eles acabam se perdendo e encontram o espião de Shang Tsung, Reptile, que aqui neste filme é um bicho asqueroso de feio. Ele realmente parece um réptil, né? Sendo que nos primeiros jogos ele é apenas ali uma skin do Scorpion verde, mas calma, 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 que a gente vai chegar lá ainda, viu? Esse bichão ali, ele é cagão, então ele só solta ali um spray de pimenta ali no olho do Liu Kang e foge. Então os nossos heróis, eles chegam em uma saída guiados pelo Johnny Cage, que disse ali, ó, que conseguiria guiá-los porque ele estava sentindo o perfume da Kitana, né? E ele fala isso mesmo, por isso que eu disse que esse personagem é completamente bocó, mas ainda assim ele é engraçado. Kitana foi por aqui. Eu posso sentir o perfume dela. A parada é que na realidade eles chegam na sala de Shang Tsung, então os guerreiros dele o atacam em uma luta ali que é bem esquisita e também bem mal coreografado, que vai ditar bastante os rumos deste filme. No final nossos heróis conseguem vencer essa luta constrangedora, porém aparece mais guerreiros. Então o Raiden, ele chega ali para garantir que nada aconteça e novamente esse personagem fazendo coisas de forma bem enigmática, né? No dia seguinte finalmente começa o Mortal Kombat, no qual o Liu Kang, ele vai lutar ali com um figurante, ele vence ele sem maiores dificuldades e ao final da luta o Shang Tsung rouba a alma dele para si, mandando ali a famosa frase "Your soul is mine". Eu acho que eu interpretei melhor, viu? Mas tá bom. Fatality. E aí, sem tempo de respirar, nós vamos para a próxima luta, que é a Sonya contra o Kano, no qual nós vamos ter a mulher começando apanhando ali, mas ela consegue virar a luta dando um mata-leão nele com a perna e quebrando o pescoço dele. E essa vai ser a única luta da Sonya durante o filme todo. E aí passamos para o Johnny, que luta com o Scorpion em uma luta que de fato é bem interessante, no qual eles inclusive vão para o inferno. Na verdade não é bem um inferno, é algo que é para ser o inferno, porque o Scorpion, ele tem toda essa parada de
ser um espectro, né, nos jogos e tudo mais. Eu acho que ali era pra ser o inferno, mas na verdade não parece ser tanto. Eu acho que parece mais uma coisa ali inspirada no Fred Krueger, né, mas tá bom. O Caveirão tenta tacar fogo no Johnny, mas ele se defende ali com um escudo que usa pra matar este malucão. E aí acontece uma coisa muito bizarra, que é o Scorpion, ele explode no final da luta, né? Ele perde a luta e ele explode ali, o que é muito bizarro. Sem pausa, nós vamos para a luta do Liu Kang contra a Kitana, que na verdade não é bem uma luta, na verdade é só a mulher ali tentando dar algumas dicas para ele enfrentar o próximo adversário dele. E assim, não vai ter mais lutas da Kitana durante esse filme todo, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu nesse filme? Cadê as lutas? Isso vai desagradar o Shang Tsung, que elimina a mulher do torneio, mas ele não vai pedir a alma dela, porque a Kitana, no final das contas, é a filha do chefe, né? E assim, não dá pra mexer com a filha do chefe, porque senão você vai, ó, tá ligado? E aí vocês me perguntam, pô, a Kitana não aparece tanto, mas será que os leques dela aparecem? Na verdade não aparece também, tá? Esse filme aqui, como eu falei, ele tenta se levar a sério demais, então essas coisas mais galhofa dos jogos, que são esses poderes, né? Então, por exemplo, a Kitana tem os leques, a Sonya tem aquele poderzinho que ela solta, não vai acontecer durante o filme, tá? A gente vê em um momento ali só o Johnny usando o poder dele, é um poder dele ali, em um momento só contra o Scorpion, mas não vai ter mais nada ali. No final também, o Liu Kang usa algo que parece com o poder dele, mas é só entre aspas também. Por incrível que pareça, os poderes eles estão mais atrelados ao Scorpion, né, e a sua cobra, o seu fogo, e também ao Sub-Zero e o seu gelo, por incrível que pareça. E em falando no Sub-Zero, o próximo desafio do Liu Kang é contra este picolé. Só que o Raiden, ele é safado, ele deixou ali água no local da luta deles, então quando o Sub-Zero estava ali juntando energia e fazendo uma barreira de gelo, o escolhido joga simplesmente um balde de água nele, que se solidifica e empala o ninja morrendo, vejam vocês, congelado. Sub-Zero morre congelado neste filme. Isso é muito bizarro, pô. Aí vocês me falam, pô, mas aí derrotou quase todos ali, então tá show de bola. Derrotou o Kano, o Scorpion, o Sub-Zero. Não falta mais ninguém. Na verdade, falta sim, porque os humanos, eles começam a enfrentar um poderoso revés, que é o Príncipe Goro, que vem derrotando o humano atrás de humano. Então, em um momento de rara sabedoria, Raiden resolve conversar com o nosso trio, porque os outros humanos que estão lutando no campeonato, que se danem, eles só estão lá pra perecer na mão do Goro, né? Ele diz que eles devem reconhecer os seus medos primeiro, para que depois eles consigam o enfrentar. Então o Johnny Cage decide desafiar o Goro para o combate, fazendo um trato com o feiticeiro Shang Tsung, que diz que após isso irá desafiar alguém para o duelo final. Então o duelo final vai ser o Shang Tsung contra alguém, caso o Johnny Cage vença o Goro. Vamos então para a luta ali, no qual o Goro já começa tomando logo um soco nos Países Baixos, né? Após o Johnny dar um espacate, dá logo só um soquinho ali nele, né, pra ele ficar esperto já, pra entender o que ele está enfrentando. O Johnny vai atrair ele ali para um precipício e vai conseguir atirá-lo lá de cima. E sim, essa luta é muito rápida mesmo. Nós não temos muito tempo pra ficar pensando, até porque o Shang Tsung pegou a Sonya e vai levá-la para Elseworlds, no qual ele vai desafiá-la para o último duelo. Porém, os nossos heróis vão atrás deles. E assim, só pra dar um disclaimer aqui, só pra ficar entendível, né? O Raiden, ele diz que pra ter esse desafio final, a Sonya precisa aceitar o duelo contra o Shang Tsung. E ela não vai aceitar o duelo ali enquanto ela tá com ele, pra que não tenha esse último duelo, né? Então aí é só pra ficar bem explicadinho porque que não tem a luta da Sonya com o Shang Tsung. E também não tem luta da Sonya durante... Não tem luta da Kitana, pô. A Kitana, a única luta da Kitana é contra o Liu Kang. E nem é uma luta. O que tá acontecendo nesse filme, meu Deus? Chegando em Elseworlds, eles vão se deparar com o Reptile. Após o Liu Kang jogar ele em uma espécie de estátua ali, o bichão ele é sugado para dentro dela e se torna de fato o Scorpion verde. E assim, eu não entendo muito da lore do Mortal Kombat, mas eu não acho que tenha sido desse jeito que as coisas aconteceram, né? Mas tá bom, é uma adaptação, então vamos relevar. O Liu Kang, ele vai lutar contra esse bichão dentro de uma casa ali, enquanto o Johnny, ele fica esperando do lado de fora, sendo que ele poderia entrar ali, ajudar o Liu Kang a derrotar esse inimigo mais rápido e ir lá salvar a Sonya, né? Mas tá bom, ele deixa ali no mano a mano porque ele tem princípios, né? O Liu Kang finalmente consegue derrotar este inimigo utilizando aquele golpe dele ali que você consegue dar em todo começo de partida, que é só você segurar o bolinha ou o B ali no caso do Xbox, né? E aí ele vai fazer aquele
Após esse embate, eles são guiados por Kitana, que, como eu já disse, é a filha adotiva de Shao Kahn e também herdeira de Elseworlds. Isso porque os seus pais, né, os pais da Kitana, que eram os reis deste local, foram mortos pelo tirano após ele invadir depois de ter ganho 10 combates seguidos, né? Pra você ver aí que eles têm princípios, né? Ela ajuda eles a se infiltrarem dentro do castelo de Shang Tsung, no qual a Sonya está refém. Eles se revelam e o nosso protagonista desafia o feiticeiro a um duelo até a morte, que prontamente aceita, né? E todo duelo é até a morte porque é Mortal Kombat, né? Eu sou burro. E aí nós vamos ter essa luta final do Shang Tsung contra o Liu Kang, né? O feiticeiro, ele tenta enganar ali virando o Chen, né? Ele tenta dar uma enganada ali no Liu Kang, mas isso não cola com o Liu Kang porque ele tá muito centrado. E aí no final o nosso protagonista vai conseguir utilizar o seu poder interior, vai confiar no seu destino, vai confiar que ele é o The Chosen One, o escolhido, e vai derrotar o temível vilão, jogando ele para os espinhos da arena, que é uma cena bem legal. Com a morte do feiticeiro, as almas que ele havia capturado conseguem ter paz finalmente. Inclusive, o Liu tem uma última conversa com seu irmão Chen antes que ele vá para a luz. Com a terra salva, nossos 4 heróis finalmente voltam para casa e se encontram com Raiden, que os felicita. Porém, eles não vão conseguir sair para tomar um goró ali para comemorar, pois o nefasto Shao Kahn ameaça invadir a Terra. Fracos e patéticos, vim pegar as suas almas. Eu acho que não. E mal sabia eles que metade deste quinteto seria substituído no próximo filme. Esse filme ele é divertido, apesar de achar que se ele se levasse menos a sério, ele seria bem mais. Os momentos cômicos do Johnny são bem utilizados e consegue dar uma quebrada nessa seriedade que o filme tenta impor. Eu digo tenta impor, não que ele impõe, né? Eu senti um pouco de falta desses cenários clássicos que nós temos nos jogos, né? Eu gostaria de ter visto a ponte ali com espinhos embaixo, né? Que tem outras pessoas lutando atrás. Eu queria ver esse cenário, porque a maioria dos duelos que acontecem, eles acontecem ali em uma arena que é quase toda numa praia bem random, uma praia ali aleatória, uma praia que não tem uma coisa tão interessante quanto os cenários dos jogos, sabe? Então eu realmente queria ter visto um pouco mais disso, mas também isso é algo mais pessoal mesmo, né? Como eu falei, é uma adaptação, então eles vão adaptar do jeito deles, mas eu queria ter visto ali o cenário dos jogos, né? As lutas desse filme também são muito bagaceiras, né? Eu acho que a que eu mais curti foi a do Shang Tsung contra o Liu Kang, mas eu também gostei da do Scorpion contra o Johnny Cage ali. O começo dela também, até a parte ali que eles vão para aquele inferno, também é bem interessante. Então essas duas lutas ali meio que salvam. A do Goro contra o Johnny Cage, na minha cabeça, era muito melhor, mas é uma luta muito rápida, então não dá nem pra você sentir o gosto, sabe? Então essas duas lutas, no final das contas, foram as que eu mais curti. O destaque principal fica claro para a trilha sonora deste filme, que é muito boa. Eu não sei se eles criaram essa trilha sonora para o filme, mas eles estão completamente de parabéns, porque ajuda demais a compor a história do filme, né? E também dá um ar totalmente mais empolgante para ele. É uma pena que o roteiro não consegue acompanhar isso. E aí, 2 anos depois, em 97, nós vamos ter o Mortal Kombat Aniquilação, que vai ter o Shao Kahn como vilão, ou quase isso, né? Vai ter um vídeo no canal, então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem este vídeo, que também vai estar bem legal. Também deixem um like se gostaram do conteúdo, que ajuda bastante aqui o canal, sem contar também que é uma métrica interessante para eu saber que vocês estão curtindo e trazer cada vez mais vídeos. Vejam os outros vídeos do canal, que tem muita coisa bem legal para vocês, vou deixar um card passando aí. Me sigam nos outros perfis e também compartilhe este vídeo com os amigos aí que são fãs de Mortal Kombat. Nos vemos numa próxima, muito obrigado e até mais!